Meu nome é André Pimentel e eu sou do canal Graça Pura. E a partir de hoje vamos trazer uma série de mensagens no qual abordaremos a história da criação do sistema religioso. Com certeza você não vai querer perder isso. Você vai ver nessas mensagens como se formatou o maior império que a Terra já viu. É de conhecimento de todos que a atual denominação do sistema religioso católico romano é o que tem o maior número de adeptos em todo o mundo. São basicamente 70% dos cristãos ao redor da Terra. Sabe-se também que todas as demais denominações ou facções saíram dela. Algumas com mudanças muito leves. Porém, as bases doutrinárias que sustentam o sistema são as mesmas para todas. Agora, o que poucos sabem é como surgiu esse poder. Poucos conhecem a história do cristianismo institucional. Será que Cristo mandou realmente criarem uma instituição que cuidaria dos seus negócios na terra, como afirmam os católicos? E como ela conseguiu unir todos os povos daquela época em torno dos seus ensinos, visto que o mundo, naquela era menos institucionalizados como hoje? Vamos então acompanhar nesse estudo o surgimento desse poder no mundo. Preparados? Graça neles e em nós também. Sejam bem-vindos a este canal. Se você ainda não se inscreveu, faça agora mesmo, não deixe para amanhã o que o teu coração está mandando fazer hoje. Deixe o seu like, comentem à vontade e não esqueçam de compartilhar para que essa palavra corra. Compartilhem os nossos vídeos, se você realmente acha que as mensagens deste canal estão preparadas para alcançar outras pessoas, né? Bom, amados, antes de entrar nessa mensagem, na primeira parte dessa mensagem, eu quero pedir aí aos abençoados que se manifestaram no último vídeo, pedindo aí às vezes uma participação aqui no canal, de mandar um abraço, de uma saudação qualquer. Me perdoe, não deu tempo, abençoados, mas eu prometo que no próximo eu vou trazer, tá? É só vocês deixarem nos comentários aí que eu vou trazer sim, e os outros também que ficaram para trás, tá legal? Mas sempre nos últimos vídeos eu vou lá e eu venho aqui e falo, mando um abraço para quem você quiser, tá legal, amados? Estamos combinados assim? Vamos ao tema? Então vamos lá. Amados, hoje em dia, de uma maneira geral, muitas pessoas acreditam que a instituição do sistema religioso chamado católico romano, né, começou a ser criada a partir do quarto século. E não foi bem assim. Muitos acham que foi Constantino, outros também acham que foi a partir do Concílio de Nicéia, outros ainda junto ali com o imperador Teodósio, né? Mas foi a partir do Edito de Tessalônica. Você já ouviu falar do Edito de Tessalônica? Você sabe o que é um edito? O edito é uma lei, ou seja, foi uma lei que criou o sistema religioso. E essa lei ela ficou conhecida como Conctus Populus, ou de Fide Católica, no ano de 380 d.C., quando o imperador ali era Teodósio, onde ali se oficializou a religião oficial de Roma, seria o cristianismo. Ali começou o sistema religioso. Porém, não foi aqui, nesse momento da história, que surgiu o catolicismo, como muitos pensam. Não há nenhum respaldo nas evidências históricas para que se afirme que o sistema religioso, ou seja, a denominação católica, começou no quarto século, tá bom, amados? Então, para remontar essa história e até chegar a esse edito de que eu acabei de falar de Tessalônica, nós vamos ter que voltar muitos anos antes na história para realmente entender por que nesse período aí já havia uma organização bem montada, tá bom, amados? Vamos então ver a partir disso. Então, na verdade, tudo começou a acontecer perto ali do ano 100,
depois de Cristo, um período pós-apostólico, né? Um período pós-anos 70, pois o caos havia se instaurado ali para os judeus depois do ano 70. E para falarmos um pouco deste nascimento do catolicismo, temos que falar sobre uma figura, mais especialmente um historiador muito respeitado nesta época. Agora eu quero abrir um parênteses para te trazer essa informação para você. Você sabia que os historiadores, eles sempre foram na história dos homens, né, na nossa história humana, eles sempre foram vistos com muita eminência, tá bom? Eram muitos admirados naquela época, por todos e por causa também do seu conhecimento da história, porque a história em si é vida, não é verdade? Então fecha parênteses aí, só para você entender. Então eu quero falar de um desses grandes historiadores, o nome dele é Inácio de Antioquia. Vocês já ouviram falar? Esse historiador ele foi muito importante para a criação deste Império Católico Romano. Para quem conheceu um pouco desse personagem e já leu as suas cartas, porque ele também fez muitas cartas na época, pôde se deparar com um material riquíssimo para a história. Existe uma enciclopédia que traz todas essas cartas que esse abençoado aí, esse historiador, né, o Inácio de Antioquia, escreveu e que eu vou deixar embaixo também nos comentários, fixado no primeiro comentário, tá bom? E também na descrição desse vídeo o livro, tá? Para que você possa ter acesso aí a essas cartas de Inácio. Bom, então o fato é que ele escreveu nessa época para vários cristãos que estavam espalhados pelo mundo romano da época. Era tipo um apóstolo Paulo, né? E estas cartas trazem os relatos como estava sendo desenvolvido o cristianismo dentro daquelas comunidades do mundo daquela época. Então ele escreveu ali para vários cristãos. E a carta mais rica em informação, para que hoje possamos entender como se desenvolveu esse pensamento dessa instituição, foi a carta de Inácio a Esmirna. Então eu vou ler para vocês um trecho dessa carta, conhecida no meio histórico como Carta de Inácio aos Esmirnenses. Tá bom, amados? Vamos lá. E diz lá o seguinte: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitais os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Inácio de Antioquia, Epístola aos Esmirnenses, capítulo 8. Então, queridos, veja que no conteúdo dessa carta não parece ser ali uma simples reunião de pessoas que queriam conhecer a história de Jesus, ou mesmo dos apóstolos. Aqui já tinha uma ideia de uma hierarquia. Na verdade, nós notamos isso nesse texto. Algo bem complexo já havia nesse período. E pela primeira vez aparece a referência à Igreja Católica de forma direta. Ou seja, a primeira vez que aparece na história o nome Igreja Católica. E lembrando que isso aqui não foi no século IV, como muitos pensam. Foi após o evento da quase extinção dos judeus por volta ali do ano de 110. Claro que a extinção ali, a parousia ela aconteceu no ano 70. E muitas destas cartas apostólicas nesta época ainda não havia aparecido no cenário. Então era um cenário totalmente obscuro quanto à questão de livros, né, abençoada? Havia cartas, e essas cartas corriam o mundo, e eram muitas, centenas. Inclusive a carta de 2 Pedro, tá? Até porque essa carta de 2 Pedro, ela acabou de ser escrita, segundo relatos históricos, muito tempo depois da morte do apóstolo Pedro, e até mesmo da morte de Inácio de Antioquia. Então esta carta, agora que eu estou falando do Inácio, né, desse grande historiador, aponta para um líder, o bispo. Então este foi o que se tem de história do começo da primeira vez que aparece essa organização, porque já havia uma organização, nós notamos nisso, tá bom? E qual a primeira vez, e qual a primeira ideia
que esse movimento, através desse texto que eu li, que domina o mundo até hoje, fez quando apareceram a primeira vez na história. Amados, olha só, preste atenção na carta, vou colocar para vocês verem aí. Era que só poderiam se chegar a Jesus Cristo através de um bispo. Amados, eu tenho aqui neste canal um tema que eu trouxe essa ideia, não falada abertamente, que somente através da igreja e de um líder religioso as pessoas têm acesso a Jesus Cristo, a salvação. Porque é isso que eles querem dizer indiretamente, desde o seu princípio, que não há salvação sem igreja e sem ter um líder religioso. Essa mensagem eu já abordei, tá bom? Então, na época que eu trouxe essa mensagem, uma crítica ferrenha à instituição chamada igreja, muitos foram contrários a ela. Claro que o povo do sistema religioso não ia ser a meu favor, né? Vão sempre dizer que nós estamos errados e somos hereges. Agora, o problema é que partiu de muitos irmãos que se dizem estar em graça e que hoje não aceitaram, né? Na época lá, não aceitaram o meu discurso e defendem que a igreja é a única forma de se alcançar a Deus. E isso é um tremendo absurdo, até porque a igreja, no entendimento do Evangelho do Reino, somos nós. Então, para quem quiser ver essa mensagem, vou estar deixando aqui nos cards em cima e também no link aqui nas descrições deste vídeo, tá bom? Então, vocês notem que o relato que eu li desta carta nos fala também de Eucaristia. Vocês sabem o que é Eucaristia? Eucaristia é a celebração da Santa Ceia do Senhor, que eles fazem até hoje no sistema religioso. E todos sabem que essa ideia matriz do cristianismo, ela veio de onde? Dos judeus. Se vocês observarem hoje, todos os paramentos, principalmente do catolicismo, remetem ao quê? Ao judaísmo. Então, o judaísmo foi a matriz do catolicismo. Por essa razão, nós, a quem o Senhor está revelando essa palavra, rompemos o quê? Com o sistema. Porque a origem foi o judaísmo. E eles conservam isso até hoje. E o apóstolo Paulo já nos disse algo bastante interessante em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, que eu quero ler com vocês aqui, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Paulo falava daqueles que queriam prender o povo de Deus em suas doutrinas. E Paulo completa: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aqui, luz e trevas não é o bem e nem o mal. Não é o bem e o mal, não é abençoado. Aqui, o conhecimento, né, é a luz e trevas é a falta de conhecimento. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Paulo também aqui não está fazendo uma alusão a um ser espiritual. Paulo está dando um exemplo de um Deus pagão para afirmar que aqueles que se associam com eles são infiéis também. E Paulo termina com uma pergunta: ou que parte tem o fiel com o infiel? E nesta época aqui, né, não de Paulo, mas na época que eu li essa carta aqui, desse abençoado, nesta mesma época já havia uma série de divisão entre os remanescentes judeus do ano 70 e os que estavam configurando o sistema nesta época, o sistema mais poderoso do mundo, o sistema religioso cristão. E na epístola desse abençoado Inácio, agora ele escreve aos magnésios, nós vamos ver, eu vou ler com vocês, vamos ver isso com mais clareza, essas divisões que já haviam. Vamos ler. Não vos deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas inúteis, com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos não ter recebido a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança, está falando dos judeus, e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, que seria ali domingo, em que nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Meus caríssimos, não vos escrevo isso por ter sabido que alguns dentre vós se comportam desse modo. Inácio de Antioquia, Epístolas
aos Magnésios, né? Capítulo 8, até o versículo 10. Então, amados, vocês vejam como eles começaram, de fato ali, nesse entendimento, eles começaram a fazer o certo, rejeitar o judaísmo para que o novo de Deus faça-se presente. Porém, não é isso que vemos ao olharmos a história dessa denominação. Eles começaram em um sentido, só que eles deturparam esse sentido. Porque se eles vão nesse sentido, vai haver liberdade. E na realidade, o sistema religioso não prega liberdade. Eles continuaram judaizando, sim ou não? Claro que sim. Veja a ceia. O que é a ceia, se não a Páscoa? Veja o batismo, essa ligação com a água que os judeus tanto têm. Veja o jejum. Veja o dia do Senhor, mudou, né? Era o sábado, agora é o domingo. Tudo isso é o quê? É um judaísmo disfarçado. Todos sabem que para dominar um povo, basta refutar a sua religião. Refuta a sua religião, cria outra e pronto, você domina o povo. Era isso que estava acontecendo nesse momento da história. Eles estavam abafando o judaísmo e surgindo também um novo judaísmo nessa época, né? O judaísmo rabínico, conhecido como rabínico, e eles estavam caminhando com o povo para dominar o mundo através das suas doutrinas. Então, o fato é que esse trecho já está mostrando isso, que havia uma ruptura entre os judeus, né, e os chamados cristãos, entre aspas, tá bom? Então, aqui começa, de fato, o cristianismo, nessa altura do campeonato. Então, o pai da Igreja Católica, pela história, foi Inácio de Antioquia. Você sabia dessa história? Então, amados, guarda aí que isso é cultura, tá bom? Então, nessa altura que nós estamos falando aqui da história, ainda não podemos afirmar que havia um sistema plantado. Isso veio aos poucos. Isso veio acontecendo com o tempo. E mais tarde, com a ortodoxia, você sabe o que é ortodoxia? Amados, é a ortodoxia que criou o sistema. São as doutrinas do sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela igreja. Ou seja, um dogmatismo religioso. E a ortodoxia, ela é responsável por elaborar e dar forças a esse império que hoje conhecemos. Por isso que quando nós falamos das doutrinas do sistema, não estamos nos referindo à doutrina bíblica, porque não tem nada de bíblico. Foram tudo feito antibíblico. Abençoados foram para proteger a instituição e não proteger as coisas espirituais. Mas tudo isso veio mais tarde, não agora nesse pano de história que nós estamos aqui estudando. Ou seja, tudo veio acontecendo e sendo desenvolvido de forma gradual. Ninguém em sã consciência, agora é uma verdade, abençoado, ninguém em sã consciência falou assim, vamos a partir de agora elaborar um sistema onde nós dominaremos o mundo. Não, isso não existiu. E somente Deus, amados, somente Deus para nos revelar tal organização que veio se criando ao longo dos séculos. Se não fosse por revelação, nós não teríamos acesso a esse entendimento. E hoje sabemos que toda essa engrenagem, ela funciona para defender a instituição. E isso começou a ser traçado antes que viesse a ortodoxia. E o que se sabe até agora na história é que o sistema religioso não foi algo elaborado dentro de uma reunião, como eu falei. Ela veio acontecendo. Ela veio se fechando ali as coisas, quando eles identificavam algo ali, eles iam e fechavam aquele caminho. Assim foi sendo elaborado. Outro fato bastante importante é que nesta altura da história não havia ainda os canons bíblicos, tá? Não havia Bíblia, só havia o Antigo Testamento. Ou seja, os livros que iriam compor o Novo Testamento em grego, os livros que foram escritos em grego, isso veio também mais tarde. O que haviam nessa época era o quê? Eram os escritos de formas isoladas. Vários deles, centenas, amados, que retratavam as coisas desta época, como foi as cartas de Inácio. Isso foi introduzido depois. Então havia muitas cartas. Havia muitos. Existe hoje material em posse da Igreja Romana que tem tanto valor quanto um livro, por exemplo, de Paulo aos Romanos. Só que eles não abrem mão disso. Ok? Então estamos chegando ao final dessa primeira parte, desse estudo, onde estamos trazendo luz a esse período histórico, né, do nascimento do sistema religioso.
E como foi que essa instituição chegou aos dias de hoje com tanto poder? Vimos como muitos falam por aí sem certeza que o sistema religioso começou em Constantino, e não foi. Até chegar Constantino, muitas águas já haviam passado. Estamos começando a identificar onde houve a falha do sistema religioso, que foi tirar as pessoas de um sistema, o sistema judaico, e implementar outro. É claro que nesta parte da história ainda não haviam os livros que hoje conhecemos como Bíblia. A Bíblia veio sendo montada muitos séculos depois, como vamos ver também em outra parte desse estudo. Porém, hoje fica uma pergunta no ar, né? Podemos até considerar que havia uma boa vontade por parte lá desses homens, né? No começo deste império. Eles, de fato, lá não tinham noção ainda destas coisas. Havia a vontade, sim, de servir a Deus, porém sem a instrução necessária. Mas hoje não podemos perdoar de maneira alguma o sistema religioso, que já pôde consertar a história em vários momentos dela, mas não fez. Porque a única coisa que fazem é profanar o sangue da nova aliança, justamente através de suas doutrinas. E hoje, o maior poder do sistema religioso não está em seu poderio financeiro, como muita gente pensa, tá? Não está. Muitos hoje pensam, até mesmo muita gente em graça pensa que o sistema religioso se baseia em dinheiro. Não é. O maior poder do sistema religioso é que eles dominam a mente das pessoas. Esse é o maior poder que eles têm. E somente com a revelação da verdade do Evangelho do Reino é que as pessoas poderão ser livres desse sistema. Somente através de revelação da verdade. Tá bom? Então o maior poderio não é de grana, é na mente. E o intuito de nossas mensagens é justamente isso. É livrar vocês do sistema religioso. Como? Dando armas, cientificamente falando, que nós estamos no caminho certo. E que isto dará forças para que haja a total libertação dos nossos irmãos, ok? Eu vou ficando por aqui nessa primeira parte e vamos ver na segunda parte desse estudo, quero que você acompanhe, não percam, tá? Como começaram a aceitar a adoração de imagens, como essa coisa de imagem chegou hoje dentro do catolicismo. Como começaram também a aparecer os primeiros livros que compõem o Novo Testamento. Veremos também outros livros tão importantes como estes, tá? Que ficaram de fora, como por exemplo a Didaquê. Já ouviu falar de Didaquê? Já ouviu falar disso? Amados, o Didaquê é um livro de instrução que os apóstolos deixaram. E a igreja romana simplesmente ela ignora Didaquê. A própria carta de Inácio e outros livros aí que nós vamos trazer à tona para nós ajudarmos a entender como se desenhou e desenvolveu esse poderio aí do sistema religioso. Ok? É esse que vamos ver na segunda parte desse estudo. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.